Bom, paz do Senhor, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje vamos dar prosseguimento, então, no nosso estudo da Carta aos Gálatas. Essa segunda-feira fria, né? Essa semana vai ser uma semana fria, né? Bem fria, e quem já está mais tempo aqui acostumado comigo sabe que eu não gosto de frio de jeito nenhum. Né? Inclusive, eu até brinco e falo que quem gosta de frio não é crente. Então, por favor, não poste no seu Instagram frio é vida, porque frio não é vida nada. Eu sou pentecostal, eu gosto de fogo. Né? Mas nessa segunda-feira fria, nessa noite fria, vamos dar prosseguimento então. Hoje nós vamos entrar no capítulo 4 de Gálatas. E aí, pessoal, novamente eu tive que dividir o capítulo. Tá? É bastante coisa que a gente vai ver hoje também, e não deu para a gente trazer o capítulo inteiro, mas a gente vai continuando aí devagarzinho até nós completarmos tudo. Tá? Bom, vamos orar para nós iniciarmos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos glorificar o teu santo nome, adorar a ti, e te bendizer nesta noite, Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor preparou este momento para nós estarmos aqui diante de ti e diante de ti crescermos em graça e em conhecimento. Papai, estende as tuas mãos sobre nós, repreende agora, Senhor Deus, qualquer coisa que venha tirar a nossa atenção, Senhor. Que os nossos corações, nossas mentes estejam inteiramente voltados agora para ti, para o estudo da tua palavra, Senhor. Nos dá sabedoria que vem de ti, sabedoria que vem do alto, a iluminação do teu espírito, para nós não só estudarmos e entendermos, mas para colocarmos em prática, Senhor, aquilo que nós aprendemos nesta noite, Senhor. Contudo, faz o teu nome sempre grande nas nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Bom, vou projetar para vocês aqui. Peraí, primeiro eu preciso abrir o arquivo no meu computador, né? Pronto, agora vai. Bom, nós vamos, então, meu Deus do céu, esqueci de trocar a capa. Aí na capa está capítulo 3b. Como é que eu falo? Eu esqueci de trocar, tá? Mas é o capítulo 4, parte 1, que nós vamos ver hoje. Inclusive a data também está errada aí. Meu Deus do céu, eu tô meio atrapalhado hoje. Mas no final vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vamos lá. Bom, no capítulo 3, o argumento que Paulo usou foi baseado na experiência e se concentrou no dom que os Gálatas receberam. Né? Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então, Paulo começa ali desenvolvendo esse argumento e falando daquilo que eles receberam, se eles receberam pela pregação da fé, né, pelo Espírito, se eles receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Né? Paulo está apelando ali para a experiência deles. Tá? Paulo está ali trazendo à tona aquilo que eles vivenciaram. Tá? Muitas vezes, pessoal, aquilo que nós vivenciamos, Deus também se revela, né? Há três tipos de revelação de Deus. A revelação geral, que é quando Deus se revela pela criação. Então, nós olhamos para a criação, nós olhamos para a natureza, e nós vemos traços do Criador, então Deus ele se revela assim. A revelação especial, que é a Bíblia Sagrada, né?
quando Deus ele se revela para nós através daquilo que ele nos deixou escrito, e há também a revelação pessoal, quando o Senhor ele se revela nas nossas experiências particulares com ele. E aqui, pessoal, tem um ponto importante, porque as nossas experiências particulares com ele devem estar o quê? De acordo com a palavra, que é a principal revelação dele, tá certo? Nós não podemos, de maneira nenhuma, ter uma experiência pessoal que contradiz aquilo que a Bíblia acha, e aí nós, então, entendermos que é uma revelação de Deus. Não, não é, tem que estar de acordo. Bom, Paulo aqui apela, no capítulo 3, apela para a experiência dos Gálatas, né? Porque aí depois ele vai entrar, então, nos outros temas, vai citar Abraão, vai citar a fé, vai citar a lei, e vai dizer, então, que o quê? Que a lei não pode invalidar o quê? A promessa. Né? Então, Paulo demonstrou o quê? Que todos os que confiam na lei estão debaixo da maldição, que ninguém é justificado pela lei, que nenhuma lei foi dada para outorgar vida, ou seja, a lei ela não traz vida, ela não regenera, ela não justifica o homem. O que faz isso é o quê? A fé, e que a lei era apenas uma guardiã para conduzir os pecadores a Cristo. Tá? A lei ela não tinha um caráter salvífico. A lei ela não justificava. A lei era apenas uma tutora, né? Como ele usa a palavra, né? Para quê? Para conduzir os pecadores a Cristo. Ou seja, tudo o que a lei fazia apontava para Cristo, que é realmente por quem nós somos justificados, tá? Ainda no capítulo 3, o autor faz uso dos exemplos de Abraão, Abacuque e Moisés. Tá? Ele cita, então, isso. No capítulo 4, agora, ele vai, no começo, continuar com o argumento, mas ele vai fazer o uso de Sara e Isaac em oposição a Agar e Ismael. Só que Sara e Isaac a gente não vai ver hoje. Tá? Foi a parte que ficou para a semana que vem. Tá? Porque só esse trecho aí, que acho que são 11 ou 12 versículos, se eu não me engano. Pessoal, nós vamos gastar muito tempo, tá? Para entender realmente, para voltarmos lá, entendermos aquele contexto que aconteceu com Abraão, com Sara, com Isaac, em oposição a Agar e Ismael. E por que ele vai usar? Porque no capítulo 3 ele usou a fé de Abraão. Né? Abraão é o pai da fé, ele usa a fé de Abraão, e Abraão recebeu pela fé o quê? A sua promessa. Ele creu na promessa. E esse crer, essa fé demonstrada na promessa em que tinha implicitamente ali Cristo, fez com que ele fosse justificado, tá? E aí depois, então, quando ele traz Sara, Isaac, Agar e Ismael, ele vai puxar o quê? Dessa fé de Abraão, tá? Mas agora, então, na primeira parte do capítulo 4, nós vamos ver uma coisa interessante. Vocês lembram que eu coloquei o arquivo lá no Drive, aí mandei para vocês, aí falei para vocês, pessoal, ó, tá lá o arquivo, a carta aos Gálatas, sem a divisão de capítulos e versículos, para vocês lerem como ela realmente foi escrita, para vocês terem a experiência, essa experiência de ver que o nosso entendimento, quando a gente não se prende em capítulos e versículos, ele fica um pouco mais completo. Então, aqui está um exemplo disso, tá bom? Olha só como está o texto que Paulo escreveu. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo pai, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Vocês estão vendo como esse pedaço aqui ele faz sentido num todo? Não é? A gente lê e ele faz sentido. Olha, por que não tem nem judeu, nem escravo, né? Nem judeu e nem grego, nem escravo e nem liberto, nem homem e nem mulher? Porque em Cristo Jesus nós somos todos um. Aqui está falando do quê? De justificação, de salvação. O Senhor não faz o quê? Acepção de pessoas. E aí ele continua e diz, ó, se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Né?
Então, aqueles que estão em Cristo Jesus, onde não há mais nenhuma divisão, porque somos todos iguais, todos justificados e todos salvos, quando nós demonstramos fé, nós somos o quê? Herdeiros da promessa que foi feita a Abraão. Qual promessa? A promessa da justificação. E a promessa de que em Abraão todos seriam o quê? Benditos, as famílias seriam benditas. E aí ele continua e diz assim, ó, digo porém o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, está falando do quê? Do herdeiro, que ele está usando o quê? O exemplo de Abraão, que deixou o herdeiro segundo a promessa. Segundo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Está falando da escravidão da lei, aqui, pessoal. Mesmo sendo senhor de tudo, tá? Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Vocês estão vendo como esse texto faz sentido? Agora dá uma olhada nisso. Os dois primeiros versículos que nós lemos são os últimos versículos do capítulo 3. E os dois últimos versículos que nós lemos são os primeiros capítulos do verso 4. Vocês estão vendo que quando a gente lê o texto de uma forma corrida, sem nós nos prendermos às divisões de capítulos e de versículos, o nosso entendimento do texto ele fica um pouco mais completo. Tá vendo? Aqui ficou bem claro isso para a gente, né? Então fica a minha dica, tá? Se vocês quiserem ler, leiam depois lá para vocês verem como que é uma experiência muito positiva, tá? E por que eu trouxe isso? Para nós vermos isso e para nós entendermos que no capítulo 4 ele continua o que? Ele continua com o argumento do capítulo 3, tá? Então vamos lá. Digo, porém, o seguinte, agora já capítulo 4, verso 1, né? Digo, porém, o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Paulo continua o seu argumento falando sobre o herdeiro e o tempo para receber o quê? A herança. A comparação é exatamente com o tempo necessário para se alcançar a promessa. Tá? Rudimentos do mundo fala das regras em que judeus e gentios se colocavam subordinados para alcançar a justificação e a salvação. Esses rudimentos, eles não justificavam, nem salvavam. Eles escravizavam, pois cada vez mais eram exigidos sem nenhuma o quê? Virtude. Tá? Então vamos lá. Para nós é muito claro nós pensarmos isso se nós olharmos para o povo judeu. O povo judeu se colocava debaixo das regras, né? Das leis, como nós vimos, estudamos não só em Gálatas, mas também em outros estudos. Né? Então, eles se colocavam debaixo do quê? Das obras da lei, para buscar o quê? Uma justificação. Só que os gentios, não sendo judeus, não estando debaixo da mesma lei ou das mesmas obras da lei, eles, de certa forma, se colocavam também debaixo de regras nas outras religiões que existiam. Não é? Por exemplo, né, sacrifícios de animais, em outras religiões também tinha, autoflagelação, né, penitência por causa de erros cometidos. Então, eram também regras que eles se colocavam também em outras religiões como maneira de perdão, de justificação para alcançar. Às vezes eles chamavam de vida eterna, ou às vezes eles chamavam de evolução de espírito. E Paulo chama tudo isso do quê? De rudimentos do mundo, tá? Então Paulo ele vem falando o quê? Que o herdeiro, enquanto menor de idade, ele ficava sob tutores, né? A gente vê isso. Eu não sei se hoje em dia ainda é assim, tá? Se tiver algum advogado especialista ou algum especialista na área que quiser falar melhor, pode até falar. Mas antigamente,
quando, por exemplo, os pais morriam ou um herdeiro morria, alguém morria e deixava um herdeiro, aquele herdeiro ele tinha que ter uma idade mínima para receber a sua herança. Enquanto ele não atingisse aquela idade pré-determinada, ele ficava sob tutores, ele podia usufruir, mas alguém dizia para ele como usufruir, o quanto usufruir, essas coisas. E Paulo diz que esse é um tempo de escravidão. Paulo está falando exatamente o que? Da lei. Paulo está dizendo assim, olha, a lei é o tutor, porque a lei vai conduzir a Cristo, ou seja, a lei ela vai fazer o quê? Ela vai pegar você e ela vai te conduzir até que você tenha a maturidade, até que você tenha a idade própria para que você possa usufruir plenamente daquilo. E nós vamos ver daqui a pouco que, daqui a pouco não, né? No próximo versículo, que Paulo vai falar exatamente do quê? Da plenitude do tempo que chega, tá? Então, ele está falando aqui sobre o herdeiro que fica debaixo de uma tutela e que essa tutela, na verdade, conduz ele até o tempo do quê? Até o tempo dele receber a herança. Aqui também, pessoal, a gente pode falar de tempo de promessa, tá? Mas não, assim, a promessa que nós temos individualmente nas nossas vidas, mas a promessa que foi feita a Abraão, certo? Vamos lá, o verso 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso aqui é importantíssimo. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção do quê? De filhos. Então vamos lá. Plenitude do tempo. Plenitude do tempo é o tempo do cumprimento da promessa, tá? É quando a promessa ela se cumpre, tá? Plenitude de tempo, tempo preparado pelo Senhor. A teologia vai dizer que essa plenitude do tempo o Senhor preparou para que Jesus viesse. E isso engloba o quê? Religião, governo e língua, tá? São as três principais características dessa plenitude do tempo. Por quê? Na religião, quando Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor e o povo foi levado cativo para a Babilônia, o povo se dispersou, certo? O povo saiu de Jerusalém e de Israel e se dispersou. Eles chamam isso de diáspora, né? Então, onde o povo judeu se estabilizou, eles abriram o quê? Sinagogas, tá? O governo aqui é a estrutura do Império Romano. O que é essa estrutura? O Império Romano, quando conquistava um povo, ele trazia o governo dele e a estrutura dele, e ele construía muitas coisas. Por exemplo, estradas, tá? O Império Romano ele construía estradas e ele também mantinha a paz, porque ele não só vigiava as estradas e ele vigiava as cidades que ele conquistava, tá? Com segurança mesmo e tal. E quando fala de língua, está falando da língua grega como universal, porque quando o Império Romano conquistava essas cidades, a língua, o latim, a língua deles não era imposta. O Império Romano deixava que as pessoas ainda mantivessem a sua língua. Só que o império anterior, que foi o Império Grego, não. Ele conquistava e ele tinha uma imposição de aprender a língua grega. Então, na época, a língua grega ela era como se fosse o inglês hoje, ela era universal, tá? Por que que isso, pessoal, é o cumprimento da plenitude do tempo? Por que que Deus preparou isso? Pela religião, nas sinagogas espalhadas em vários lugares. Os judeus convertidos iam até essas sinagogas, eram recebidos porque eram judeus e lá pregavam Cristo Jesus, alcançando assim judeus e gentios. Olha só que coisa bonita. A estrutura do Império Romano, as estradas que foram construídas, as cidades edificadas e a segurança que eles proporcionava o quê? Viagens missionárias seguras. E a língua grega proporcionava que o evangelho fosse pregado em língua grega, onde quer que eles fossem.
Então vocês estão vendo como Deus preparou tudo para que Cristo viesse o quê? Na plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo do cumprimento da promessa. Vamos fazer um devocional aqui? Vamos? Sabe quando que é que Deus cumpre a promessa nas nossas vidas? Quando Ele prepara a nossa vida para receber a promessa dele. Então, às vezes a gente fala assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo, Senhor? Por que a sua promessa não cumpre? Porque Deus está trabalhando em nós, nos preparando para receber a promessa dele. Tá? Aqui, pessoal, está uma prova bíblica de que Deus prepara todas as coisas para o cumprimento da promessa dele. E aqui, quando fala assim, ó, nascido de mulher sob a lei, nós precisamos entender o quê? Nós precisamos entender que Jesus, ele viveu como um judeu. Certo? Jesus era judeu, Jesus viveu como um judeu, ele nasceu sob a lei e ele cumpriu a lei. E como ele cumpriu a lei, fez o que era impossível ao homem fazer, ele agora resgata aqueles que estão o quê? Sob a lei, a fim de que recebam o quê? A adoção de filhos, certo? E aqui, pessoal, sob a lei, aqui está falando dos judeus, mas está falando também do quê? Dos gentios que se colocavam às leis das outras religiões, que eram escravos também nas outras religiões. Então aqui fala o quê? De judeus e de gentios. Então, quando Cristo vem e cumpre a lei, lembra que nós estudamos Hebreus e nós vimos que quando há mudança de sacerdote, muda-se também a lei? Por isso que o sacerdócio levítico passou e agora é o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando Cristo ele cumpre a lei e ele se torna o nosso grande sumo sacerdote, ele diz para a gente assim, agora vocês não precisam mais estar debaixo da lei, vocês agora precisam o quê? Ser justificados pela fé em mim. Tá? Mas para isso ele precisou o quê? Cumprir a lei no nosso lugar. Aí, ó, a vinda de Cristo produziu o quê? A base da liberdade do homem. É isso. Tá vendo? Você pode partir daí, ó. A base da liberdade do homem, a base da liberdade o quê? Cristã. Que não nos isenta de seguirmos o quê? Não são regras de santificação, tá, pessoal? Mas uma conduta que nos leva a uma santificação. Ou como nós chamamos, meios de graça. Meios pelos quais nós recebemos graça e o Espírito Santo nos santifica. Tá? Porque dizer que Cristo nos libertou e que agora nós temos a liberdade para não mais estarmos debaixo da lei, não quer dizer que nós não precisamos ter uma conduta santa ou uma vida santa diante dele. Tá? Precisamos sim. Como a gente vai ver isso mais para frente. Paulo vai desenvolver esse pensamento mais para frente. Tá? A tutela da lei e a escravidão dos rudimentos do mundo foram retirados das nossas vidas. Então a gente não precisa mais da lei e não precisamos mais da escravidão dos rudimentos para nos justificar. Porque agora nós temos o quê? Nós temos Cristo Jesus e a nossa fé demonstrada nele, no seu sacrifício, faz o quê? Nos justifica. Certo? Agora adotados como filhos, nós somos o quê? Livres. Nós nos tornamos filhos da promessa pela fé, né, por meio de Abraão, correto? E aí somos feitos o quê? Nós somos feitos família de Deus, filhos adotados de Deus. E aí, como filhos de Deus, nós somos livres. Livres do quê? Dos rudimentos deste mundo. Tá? Verso 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Tá? Os justificados agora são filhos, filhos maiores, livres para viver a herança que o Pai deixou. Qual herança que o Pai nos deixou? A vida eterna, a comunhão com Ele, a libertação, a santificação, a regeneração, a justificação pela fé. Então, hoje, nós somos o quê? Maiores de idade, né? Nós atingimos a plenitude para vivermos o quê? Para vivermos essa herança que o Pai nos deixou. Mas atingimos por quê? Atingimos porque estamos em Cristo Jesus.
né? Não mais debaixo dos rudimentos, escravizados pelos rudimentos, né? Os filhos recebem o Espírito e se tornam o quê? Conscientes da sua filiação. Então, nós temos consciência de que hoje somos o quê? Filhos de Deus, portanto, livres das obras da lei, né? Olha só o que Paulo escreve aos 2 Coríntios 3,17. Ora, este Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade que Paulo está falando aqui, no contexto de Coríntios, ele está falando sobre a interpretação, né, da lei. Ele diz assim, ó, não há mais véu, o véu foi rasgado, o véu foi retirado. Nós agora temos a liberdade, e a liberdade de quê? Dos rudimentos da lei. Vocês estão vendo como tem, como faz coro com o que nós estamos vendo em Gálatas? Então, esse termo da liberdade cristã faz parte do quê? Faz parte da teologia de Paulo. Tá? Suzana, eu acho que a aula hoje é para você, tá? Outro texto aí para você usar, tá bom? Vamos lá. Os filhos adotados recebem o espírito do filho unigênito, libertos do pecado e vivendo a santidade do filho. Então, ele se fez maldito por nós, como Paulo escreveu anteriormente. E aí, quando demonstramos fé nele, somos adotados com o filho, nós recebemos o quê? O espírito do filho. E o espírito do filho faz o quê? Nos liberta do nosso pecado, para nós vivermos o quê? A santidade do próprio filho em nós. Pessoal, isso aqui é bonito demais, né? É aquilo. Ele morreu a nossa morte para que nós agora vivêssemos o quê? A vida dele em nós. Ele morreu a nossa morte e agora a vida dele está em nós. E aí Paulo escreve e diz o quê? Eu já estou crucificado com Cristo. Tá? Vamos lá. Ó. Abba Pai, Paulo usa essa expressão. Essa expressão Abba Pai, ela é encontrada 3 vezes na Bíblia Sagrada, tá? Em Gálatas, em Romanos, e Jesus também usou, se eu não me engano, em João, quando ele está no jardim do Getsemane orando, tá bom? Abba Pai é uma expressão aramaica que indica intimidade, afeto. É como se estivesse falando assim, ó, paizinho, papai, mas papai com carinho, sabe? É um clamor pleno de regozijo, de reconhecimento, de doce aceitação, de amor íntimo e de gratidão pujante e certeza e confiante na filiação. Então, todos aqueles que clamam Abba, Pai, têm certeza de quem eram, do que Jesus fez por ele e do que eles são agora. Tá bom? Dizer que somos herdeiros quer dizer que podemos tomar posse de uma dádiva que nos foi deixada. Não foi alguma coisa que nós conquistamos, é um presente imerecido, recebido por graça. Porque o preço para receber esse presente, quem pagou foi Cristo. Então, hoje, nós recebemos essa herança por quê? Por graça. Nós não fizemos absolutamente nada para ter mérito. Nós não fizemos absolutamente nada para sermos dignos de receber essa herança. Quem fez foi Cristo, por nós. E por isso que é graça. Favor imerecido de Deus para as nossas vidas. Vamos lá, agora entramos então no verso 8. O verso 8 e 9 vai dizer assim, ó. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Aqui Paulo se dirige especificamente aos gentios convertidos, que eram escravos de outros deuses. Outros deuses que, por natureza, não são deuses. O que Paulo quer dizer assim? Ó? Na verdade, isso que você chama de um deus, por natureza, ele não é um deus. Então, ele é o quê? Ele é um deus falso. Mas são as outras religiões, tá? Que Paulo aqui está falando. A pergunta do verso 9, aquela pergunta ali, ó, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos?
Essa pergunta pode ser parafraseada como: vocês querem novamente se tornar escravos, trocando os deuses falsos do mundo pelas regras do judaísmo? O que Paulo está querendo dizer assim? Olha, quando vocês estavam no mundo, vocês eram escravos desses deuses que, por natureza, não são deuses, são falsos deuses. Vocês eram escravos dessas regras que buscavam perdão de pecados e justificação. Né? Como nós falamos, a autoflagelação, sacrifícios, né? E outras coisas que tinham lá. Naquela época, pessoal, eu não queria tocar muito nesse assunto, mas naquela época era muito comum você ter templo, no templo você ter prostitutas cultuais. Ou seja, a prostituição, orgias, eram formas de cultuar deuses, tá? Naquela época. Só que isso não era liberdade, isso era escravidão. Como o Paulo está falando aqui, junto com outras tantas coisas. Então, Paulo está querendo dizer assim: ó, vocês estavam no mundo, vocês eram escravos daqueles deuses que, por natureza, não são deuses. Aí Cristo vem e liberta vocês. E aí, quando Cristo liberta vocês, vocês querem de novo se tornar escravos agora nas obras da lei do judaísmo? Sabe? Então, peraí, vocês eram escravos, Cristo libertou e agora vocês querem se tornar escravos de novo? É, é esse pensamento que Paulo quer trazer para eles aqui, quando Paulo diz assim, né? Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Paulo está falando assim: vocês estão se colocando embaixo da escravidão de novo, né? Quando Paulo usa a expressão ali, conhecidos por Deus, ele tem o significado de pertencentes a Deus. Em João 10,14, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E 2 Timóteo 2,19, Paulo escreve e diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Os que lhe pertencem. Então, quando Paulo fala de conhecidos por Deus, está falando aqueles conhecidos por Deus, aqueles que pertencem a Deus. Porque Deus conhece quem? Porque Deus conhece os seus. Tá? As leis e os rudimentos do mundo são fracos e pobres. Os homens são fracos e pobres, um tentando ajudar o outro. Aí você tem a lei e os rudimentos do mundo, que são fracos e pobres, tentando ajudar homens fracos e pobres a se justificarem. E homens fracos e pobres que buscam na lei e nos rudimentos do mundo, que são fracos, uma justificação. Pessoal, tragédia anunciada, certo? Certo. Por meio de Cristo, os homens fracos e pobres são justificados e regenerados, reanimados e fortificados para a vida eterna. Porque Cristo não é nem fraco e nem pobre. Olha só como isso é bonito, tá? Versos 10. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Paulo fala no versículo 10 que a observância a datas e festas especiais não tem relação com o favor divino. E Paulo expressa o receio de ter trabalhado em vão, mas mantém a esperança da renovação aos Gálatas. Aqui, pessoal, quando Paulo está falando ali de. Quando Paulo fala ali dos dias, meses, tempos e anos, é porque festas e datas eram extremamente, deveriam ser guardados pelos judeus também, né? Como, por exemplo, as festas anuais e as três principais festas que eles tinham. As três principais festas eram a Páscoa, que celebrava o exílio do Êxodo, certo? A saída, a libertação deles do Egito. A festa do Pentecostes, que era a festa das primícias que Deus dava para eles de plantação e todas as outras coisas para sobrevivência, e a festa dos tabernáculos, que comemorava que o tempo que eles viveram em tendas no deserto. Essas eram as três principais festas. Todo judeu era obrigado
durante pelo menos essas 3 festas, ir a Jerusalém para o quê? Para celebrar as festas. Por isso que em Salmos, às vezes, a gente lê assim, ó, Salmo do Peregrino, né, lá no título e tal. Esses Salmos dos Peregrinos eram os salmos que eles iam cantando enquanto peregrinavam até Jerusalém para participar dessas festas. Legal isso, né? Paulo aqui está falando disso. Olha, vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Eu receio que meu trabalho por você tenha sido em vão. Ou seja, vocês estão guardando coisas que vocês não precisam mais guardar. Por que eu preguei para vocês? Por que eu vim aqui falar da liberdade para vocês? Né? Vocês estão voltando novamente a serem escravos. Tá? Aí, aqui, no verso 12 ao verso 14, Paulo escreve a eles e diz assim: ó, sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma aprovação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Tá? Depois de uma repreensão, Paulo faz uma exortação amorosa. Pessoal, essa é uma técnica retórica que Paulo usa com frequência. Né? Ele dá uma cajadada e depois ele traz um azeite, sabe? Ele dá um beliscão e depois ele assopra. Né? Paulo faz, e ele faz isso com maestria. Né? Ele vem e dá aquela exortação e aí depois ele dá uma aliviada. Né? E aí ele está falando assim, ó, afastem de vocês toda e qualquer tentativa de, por meio de obras, fazerem-se justos aos olhos de Deus. E por que Paulo diz assim, ó, sejam como eu sou? Olha que legal isso agora, pessoal. Por que Paulo diz assim, ó, sejam como eu sou? Né, porque eu sou como vocês. Paulo escreve aos Filipenses e ele diz assim, ó, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, cumpriu a lei. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. O que ele está falando assim? Ó, eu sou hebreu de nascimento porque os meus pais eram hebreus. Eu sou um legítimo hebreu. Quanto à lei, era fariseu, ou seja, o cumpridor das mais rígidas leis dos mandamentos de Deus. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, olha só o que Paulo escreve aqui, ó. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. É como se Paulo dissesse assim, ó, não teve nenhum homem que era tão zeloso pela lei como eu era. E cumpridor da lei. Porque eu era irrepreensível. Nenhum homem me repreendia por causa da lei, porque eu seguia a lei. Tá? Mas olha só o que ele escreve agora. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Isso é tão bonito. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, 4 e 11. Então, é por isso que Paulo escreve e diz assim, ó, sejam como eu sou, porque eu também sou como vocês. Eu também já confiei na lei. Eu também criei que a lei me justificava, mas eu entendi que a lei não me justificava e que a única justiça plena e verdadeira nós encontramos pela fé em Cristo Jesus.
ele insiste para que os Gálatas tomem o mesmo caminho, o caminho da graça e da justificação pela fé somente, a sola gratia e a sola fide, que são duas das 5 solas da Reforma Protestante, né? Sola Escritura, ou somente a Escritura, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, e soli Deo glória, glória somente a Deus, as 5 solas da Reforma Protestante. Tá? Apesar da enfermidade de Paulo, os Gálatas não o trataram com desprezo, mas como um anjo, com respeito e generosidade. Tá? A enfermidade de Paulo poderia ser vista como desaprovação da parte do Senhor. O que acontecia naquela época? Vocês lembram que em João, não lembro agora se é João capítulo 3, João capítulo 5, não sei, é por ali, tá? 4 não é que 4 é a mulher samaritana. 3 é com Nicodemos, acho que é João 5, João 6, alguma coisa ali. Os discípulos, eles veem o homem cego de nascença e eles olham para Jesus e eles dizem assim, mestre, quem pecou, ele ou os seus pais? E aí Jesus fala assim, nem ele nem os seus pais pecaram. Isso aconteceu com ele para a glória de Deus, porque Jesus curou ele, né? Então a glória foi manifesta. Porque havia um pensamento naquela época de que as pessoas que tinham enfermidades graves, enfermidades sérias, eram um desfavor de Deus sobre a vida delas. E Paulo visitou as igrejas da Galácia 2 vezes, tá? Paulo visitou ali no capítulo 13 de Atos e também no capítulo 15. Então, 2 vezes. Provavelmente, na primeira vez que Paulo esteve com eles, Paulo foi acometido de uma enfermidade. E eles poderiam olhar para Paulo e pensar que aquela enfermidade era um desfavor de Deus na vida de Paulo, mas eles não trataram Paulo assim, muito pelo contrário. Eles trataram Paulo com respeito e dignidade. É isso que Paulo está falando aqui. E é por isso que ele diz assim, ó, no verso 13: vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Porque provavelmente por causa dessa enfermidade, Paulo ficou muito tempo com eles, até que ele se sentisse bem, melhor, para poder seguir com a sua viagem missionária. Então, pessoal, é aquela coisa assim, ó, já que eu estou aqui, eu vou pregar o evangelho para vocês. Certo? Então Paulo diz assim, ó, eu preguei o evangelho para vocês, não que ele não pregaria, ele pregaria, mas ele não ficaria tanto tempo quanto ele ficou. A gente não sabe quanto tempo é, tá? Mas a gente sabe que ele ficou mais tempo por conta dessa enfermidade. Então Paulo gastou mais tempo com os Gálatas do que ele tinha planejado. Por isso que ele diz que ele pregou o evangelho a eles por causa de uma enfermidade, tá? Vamos lá, o verso 15. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Por que posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar? Será que, por dizer a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? A felicidade que Paulo fala aqui é a felicidade com que os Gálatas o receberam na primeira vez. A felicidade foi tanta a ponto de que Paulo declara que eles dariam os seus olhos a ele, um dos órgãos mais preciosos. Paulo está falando aqui realmente deste prestígio que ele foi recebido pelos Gálatas. E por que ele fala isso? Porque, ó, após o reconhecimento do prestígio que ele tinha, o apóstolo traz uma pergunta que mexe com os sentimentos dos Gálatas. Essa pergunta diz respeito ao desprezo que os judaizantes querem que os Gálatas tenham por Paulo, e também por causa da exortação que ele escreve. Porque no verso 16 ele escreve assim, ó, será que por dizer a verdade eu me tornei inimigo de vocês? Então Paulo diz assim, olha, vocês me receberam com tanto respeito, com tanta honra, com tanto prestígio. O que foi que aconteceu com aquela felicidade que vocês tinham quando vocês me receberam? Eu me tornei inimigo de vocês? Por quê? Porque os judaizantes estavam acusando Paulo de um falso evangelho. Eles queriam que a autoridade de Paulo como apóstolo fosse colocada em prova para que os gálatas não aceitassem o evangelho da justificação pela fé que Paulo pregava. E aceitassem o quê? A subordinação às obras da lei. Lembram do problema principal de Gálatas que nós vimos? Então, Paulo escreve assim: ó, eu me tornei inimigo de vocês, eu não tenho mais aquele prestígio. Lembra da defesa do apostolado dele que ele faz?
Aqui é como se ele retomasse mais um apelo, o quê? Um apelo à experiência agora, tá? E claro, também por conta da exortação, porque Paulo diz assim, ó, eu estou exortando vocês, mas olha só, eu me tornei inimigo de vocês porque eu estou exortando vocês? Não, eu amo vocês, é por isso que eu quero exortar vocês, para que vocês venham para o caminho correto. Né? Tudo isso está implícito nessa pergunta que Paulo fez. Ó. O verso 17. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Agora ele mostra os verdadeiros inimigos. Os inimigos querem afastar os Gálatas de Paulo para que eles sejam vistos com prestígio e possam colocar os gentios convertidos sob, tá, pessoal? Não é sobre, não, é sob, debaixo das obras da lei. Então, o que os judaizantes fizeram? Eles se mostraram zelosos em relação aos Gálatas, para atacar pessoalmente Paulo, para dizer que Paulo não era um apóstolo verdadeiro, portanto, não tinha um evangelho verdadeiro, para que aquele prestígio que eles demonstraram com Paulo fosse transferidos para eles, e eles agora colocassem os Gálatas novamente debaixo de um jugo de escravidão das obras da lei. Vocês estão vendo como tem aqui, pessoal, uma progressão de pensamento e uma progressão de atos? Vocês estão vendo como nada é por acaso? Tudo o que eles fizeram tinha um propósito de desestabilizar Paulo, de colocar em xeque o seu apostolado, para colocar em xeque o evangelho que ele pregava, e então eles serem vistos com prestígio e colocarem os Gálatas debaixo de uma escravidão. E aí eu vou dizer para você, o diabo não faz a mesma coisa hoje? O diabo não vem tentar enganar? Né? Ah, olha só. Suzana, anota aí, tá? Ah, olha só. A liberdade que você tem hoje, ela, ela te dá a condição de você fazer o que você quiser. Porque eu quero a sua felicidade. Assinado Satanás. Né? Então, olha, não tem nada, esse negócio de andar em santidade, isso aí ó, é coisa do passado. Não, você não precisa mais andar em santidade, não. Eu quero que você seja feliz. Sabe? Você pode fazer as coisas que você quiser. Faça o que o seu coração manda, seja feliz. Não é isso que o diabo faz. E aí ele vem e desacredita primeiro a Bíblia. Não, a Bíblia foi escrita por homens. Ela foi manipulada. O Império Romano lá atrás manipulou a Bíblia. Não, aquilo ali é por política. Se acha que foi assim, não era assim. Desacredita a Bíblia, tira a autoridade da Bíblia, que é a revelação de Deus para as nossas vidas, faz com que o evangelho perca força nas nossas vidas e nos leva para um caminho errado. Cuidado. Cuidado para quem vocês estão dando voz. Cadê? A Ana Júlia escreveu aqui, né? Igual a tentação no Éden. Exatamente, Ana Júlia. Igual a tentação no Éden. Não. Deus falou que vocês iam morrer? Que nada. O dia que vocês comerem desse fruto aí, vocês serão iguais a ele. Tá bom, então. Vamos lá, vamos prosseguir. Eles demonstram ter zelo por vocês, mas na verdade querem afastar vocês de mim, para outra vez o quê? Escravizá-los. É o pensamento que Paulo está colocando onde? Na cabeça dos Gálatas aqui, tá? Verso 18, 19 e 20. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Eu acho muito legal quando o Paulo escreve essas coisas assim. Daqui a pouco eu comento sobre isso. Paulo diz que o zelo pelos Gálatas ele também tem, mas não é um zelo qualquer. É um zelo que persiste, inclusive quando ele não está com eles, com os Gálatas. Paulo tá dizendo assim, ó, o zelo que eles dizem ter por vocês, eu também tenho. Mas o zelo que eu tenho
por vocês, ele é permanente, inclusive quando eu não estou com vocês. Paulo se compara, então, a uma mãe que sente dores de parto ao dar à luz uma criança. Uma mãe gera, dá à luz, cuida, alimenta, cria, até que o filho possa se cuidar sozinho. É exatamente isso que Paulo está falando aqui. Não numa tutela da lei, não como uma tutela da lei que aponta para Cristo. Tá? O que Paulo está querendo dizer é assim: olha, eu me sinto como uma mãe que tem dores de parto, porque eu quero ver Cristo formado em vocês. Então, assim, ó, o que tiver que fazer para ver Cristo formado em vocês, eu vou fazer. Eu vou cuidar de vocês, eu vou alimentar vocês com a palavra, com a verdade. Eu vou indicar o caminho para vocês. Tá? E Paulo usa aqui o que? A metáfora da mãe. Até que Cristo seja formado. Até que Cristo seja formado, pessoal, aqui está falando da glorificação final. Tá? E isso só vai acontecer quando nós formos arrebatados ou quando morrermos e ressuscitarmos com Cristo. Então, o que Paulo está querendo dizer é assim, olha, até o final, até o fim, eu vou cuidar de vocês. Tá? Eu vou alimentar. Alimentar como? Com a palavra. Iluminar, guiar. Tem que puxar a orelha? Tem que puxar a orelha. Tá, pessoal? Então, assim, quando a gente puxa a orelha de vocês também, pessoal, é pro bem de vocês. Quando a gente chama vocês e dá um conselho, segundo a palavra, ainda que seja aquilo que vocês não gostem, é pro bem de vocês. A gente está o quê? A gente está mostrando o caminho para vocês. Tá? Até que Cristo seja formado em vocês, até que todo o seu ser proclame a pessoa e os caminhos de Cristo. Tá? Isso, na sua plenitude, na sua completude, será na santificação final. E Paulo termina mostrando novamente a sua perplexidade, que aí ele diz assim, ó, porque eu estou perplexo com vocês. Como é que vocês podem abandonar tudo aquilo que eu falei para vocês e irem agora atrás do quê? Atrás novamente da escravidão. Tá? Então, hoje, pessoal, nós vamos até aqui. E aí, semana que vem, então, nós vamos entrar agora realmente na analogia ali de Sara, Isaac, Agar e Ismael. Certo?